O Via Justiça de hoje discute a criação do Estatuto das Famílias. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto em dezembro. Agora, o texto vai para o Senado. O tema é polêmico. A proposta retira todo o direito de família do Código Civil. Muitos juristas e advogados acham que a legislação brasileira não acompanhou mudanças de comportamento que regem atualmente as relações familiares. Para outros, não haveria necessidade de um estatuto. Bastariam ajustes no Código Civil de 2003. Nossos convidados, o juiz Newton Teixeira Carvalho, da Primeira Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Fernando Gontijo, coordenador da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça começa agora. A ideia do Estatuto é do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. O objetivo é dar base legal a uma série de costumes vigentes na sociedade que não constam do Código Civil, entre elas as várias formas de constituição de uma família. Doutor Newton, o senhor é favorável ao Estatuto das Famílias? Sou plenamente favorável, porque o que nós temos no Brasil em termos de Código Civil, ele engessa muito as leis que nós temos. É de difícil modificação. E desses direitos todos que nós temos, o direito de família é o que é mais dinâmico. Ele modifica, né? Os fatos estão na frente da lei. O próprio Estatuto da Família, que está lá em discussão, já tem casos dele lá, tem previsões que já estão ultrapassadas ou pela lei posteriores ou pelos fatos que aconteceram aí. Então, é melhor mesmo tirar o direito das famílias do Código Civil e criar o Estatuto. Por quê? Porque nós vamos preocupar especificamente com a família, não jogar no emaranhado de leis, inúmeras outras leis, como se o direito de família fosse comum e não carecesse mesmo de um tratamento especial. Mas, doutor Fernando, há opiniões contrárias dizendo que não haveria necessidade de tirar o direito de família do Código Civil, que seria necessários apenas ajustes no Código. Como o senhor se posiciona em relação a isso? Bom, acho que importante e interessante do Estatuto das Famílias é realmente comportar em um só estatuto toda a legislação que é atinente, pertinente ao direito de família e das famílias. Então a gente estaria tirando ali a lei do divórcio, a lei de alimentos, o Código Civil de 2002 e colocando tudo ali nesse estatuto de uma forma mais abrangente, né? Apesar de que desde 2007 que este estatuto está em trâmite na Assembleia e até hoje não foi aprovado agora, mas já com vários fatores superados pelo tempo, como o doutor Newton disse, e já precisando de outras adequações de fatos supervenientes à época da propositura dele. É verdade, essa discussão já tem mais de 3 anos no Congresso Nacional, né? E o senhor acha que foi uma discussão muito acirrada, doutor Newton? No Congresso foi. Essa proposta do IBDFAM, ela foi colhida em vários congressos brasileiros, né? E não é só de advogado, não, é de toda a sociedade, psicólogos, assistentes sociais. Era aquilo que estava acontecendo no momento. Então colocou-se no estatuto e manda-se para o Congresso. Mas lá vai enfrentar as correntes, como sempre, lá no direito, conservadoras e vanguardistas. Achavam que, embora já desprezando a própria Constituição, que fez uma revolução no direito de família, criando ou exemplificando as formas de entidades familiares, o Estatuto apenas pretendeu regulamentar aquilo que o legislador constituinte, em 1988, já tinha autorizado, né, as entidades familiares e que famílias existem além do casamento. Mas até hoje existem pessoas, e isso reflete no Congresso, que acham que o casamento é a melhor forma de entidade familiar, que as outras entidades familiares seriam secundárias. Então era isso que o Estatuto estava pretendendo desconstruir, né? Superar paradigmas no sentido de que, não, olha, a Constituição de 88 elegeu o afeto como a razão maior das famílias. Então vamos compreender isso. Além do casamento, existem outras formas de entidades familiares. Vamos observar esses fatos, vamos encampar o que está acontecendo na sociedade e legislar, positivar, para que essas pessoas tenham uma segurança jurídica também, para que eles possam discutir, se necessário, em juízo, o direito deles. O que não pode, o que era até agora e que lá no Congresso ainda alguns dos nossos representantes insistem, é querer ter um modelo de família que todo mundo encaixe dentro daquele figurino legal. O Estatuto vem justamente expressar isso e vai ao encontro da própria Constituição,
que é uma norma de inclusão de toda uma minoria que ficava fora quando o casamento era sacralizado no Brasil até 1988. Mas, doutor Fernando, a opinião do senhor lá no Congresso, quer dizer, agora ainda vai para o Senado, venceram os conservadores ou os progressistas em relação ao Estatuto das Famílias? Eu acho que venceram os conservadores, à medida em que deixou-se de contemplar, por exemplo, a união homoafetiva, que é uma realidade que está cada vez mais crescente, as pessoas assumirem a situação, né, que, como se diz aí no popular, saindo do armário, né? E estão assumindo realmente esta postura, esse relacionamento. E esse relacionamento, ele provoca, se a pessoa, então, a partir do momento que assumiu aquele relacionamento, constituiu uma família naquele relacionamento, para desfazer, à medida em que não existe uma legislação específica prevendo tanto aquele relacionamento quanto o desfazimento dela, ele vai depender ou do juiz que receber aquela ação dele para poder decidir sobre isso, ou então do tribunal. Por exemplo, aqui hoje no Brasil a gente tem os tribunais lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que são muito mais modernos do que os nossos, que são mais conservadores. E lá você, por exemplo, para enfrentar uma dissolução de união estável homoafetiva, você já vai direto para a vara de família. Lá já existe a jurisprudência já dominante nesse sentido. Aqui não. Se você é juiz de uma ação, juiz para uma vara de família, ele pode te mandar para a vara civil. E aí vai ficar aquele conflito de competência. Aí se é vara civil, aí você vai ter que dissolver uma sociedade de fato e não uma família. Então, aí por aí você vai tendo essas N divergências em posicionamentos de tribunais e que ao passo que a partir do momento em que isso for definido por um estatuto, por uma lei específica, abrangente, que preveja isso tudo, você não vai ter uma pessoa que mora no estado sendo prejudicada, ao passo que se ela morasse em outro estado, ela seria beneficiada. A maior polêmica é sobre o direito econômico das amantes. É o que está no artigo 64 do Estatuto das Famílias. A união formada em desacordo aos impedimentos legais não exclui os deveres de assistência e partilha de bens. E vamos ver o que o povo acha da ideia de pensão e herança para as amantes. A pergunta foi a seguinte: você acha que as amantes deveriam ter os mesmos direitos das esposas? Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Eu sou contra por causa dos princípios gerais do direito, que vai contra os costumes, entendeu? A partir do momento em que as amantes passam a ter o mesmo direito que as esposas casadas, vai aumentar a possibilidade de adultério. Não acho que deveria ter o mesmo direito, porque o Brasil não adota a bigamia. Então é inconstitucional. Há casos que o amante tem uma união estável com o marido e a pessoa convive mais com o amante do que com a própria esposa. Então acho que é válido sim, mas depende de caso a caso. Não seria uma regra absoluta. Só se ela for amante e não souber que o cara é casado, e tudo bem. Aí eu acho que ela merece sim ter os mesmos direitos, mas se ela souber, eu acho que não deve ter. Se uma tem direito, a outra pode ter também. Depende do tempo de convivência, né? Se o tempo for mais longo, com certeza tem o mesmo direito. Doutor Nilton, a análise do senhor dessa fala popular. Eu acho que, primeiro, nós estamos confundindo bigamia, porque bigamia é quando eu sou casado e caso novamente. O fato de eu ser casado e ter uma outra mulher não significa, em hipótese alguma, bigamia. O que nós chamamos isso em direito é concubinato. Então, eu casado tenho uma outra. Então, isso chama concubinato. Agora, a pergunta que se faz é que se o concubinato é também uma entidade familiar. E, na minha opinião, é sim. Está equivocado o Código Civil ao dizer que não é e ao jogar essa questão na vara civil, não na vara especializada de família. Ou seja, o homem casado, além da mulher, vive com uma outra e na hora que vai discutir os direitos da outra, e ela deve ter direitos sim. Não diria direitos iguais à esposa, mas direitos. O que nós não podemos é marginalizá-la, excluí-la. Porque se os dois construíram patrimônio comum, se ela é dependente desse homem, ela vai poder pleitear alimentos e pleitear também a meação daquele patrimônio que eles adquiriram em conjunto. Então, aí é concubinato. E esse concubinato
também foi construído através de afeto. E se é afeto, é entidade familiar. Então, eu acho que não podemos pensar em discriminar ou excluir essa pessoa pelo fato do homem ser casado. O fato do homem ser casado, ele vai resolver essa questão primeiro com a esposa dele. E vai continuar ou vai romper esse relacionamento extraconjugal, ou se persistir, evidentemente que esta companheira, porque amante já é pejorativo, amante são todos, né? Eu amo a minha esposa, portanto é a minha amante e vice-versa. Eu acho que essa pessoa, o concubino, como o direito fala, também deve sim ter direito e deve discutir esse direito na justiça. Doutor Fernando, os que são contra essa ideia que está no Estatuto das Famílias em relação ao direito econômico, né, das concubinas, vamos dizer assim, dizem que isso cria uma insegurança jurídica e contribui para a insegurança familiar. Qual é a opinião do senhor? Bom, primeiramente, a gente tem que ver a possibilidade, inclusive, da pessoa ter não uma amante, mas ter 2, 3 amantes. E aí, essas 3 amantes teriam os direitos iguais à esposa? Então, por exemplo, exemplificando uma coisa que é comum, que não é extraordinária. A pessoa tem 2 lá, então ele vai dividir por 3, e o patrimônio que vai ser dividido, que aquela pessoa, que aquela amante concubina vai ter direito, vai ser só aquele que foi adquirido na constância daquele relacionamento, se vai ser proporcional, se ela participou com dinheiro para adquirir aquele patrimônio, ou se foi uma coisa que o homem, no caso, porque tem também o homem que é o amante, né? Ele também pode reivindicar os direitos dele com a mulher que é casada com outro, né? Seria o Ricardão aí, ele teria direito também, por que não? E a gente não pode, então, ser tão conservacionista e prever só a amante, mas o amante. Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder analisar e estabelecer essa situação. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já.